Olá, você vai ver nesta edição. Pleno homologa medida cautelar envolvendo a Secretaria de Mobilidade Urbana. TCE considera cumpridas determinações feitas à Prefeitura de Várzea Grande referentes ao transporte coletivo. Pleno acolhe parcialmente recurso e reduz valor a ser devolvido por empresa à Câmara de Cuiabá. Lideranças do TCE deliberam sobre o novo fluxograma do programa Visita às Escolas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão plenária do Tribunal de Contas de Mato Grosso, realizada na manhã desta quinta-feira, os conselheiros homologaram medida cautelar sobre suposta irregularidade na convocação de audiência pública para debater o modelo de transporte em Cuiabá. Veja os detalhes na reportagem a seguir. A medida cautelar foi homologada por descumprimento do prazo legal para a convocação de audiência pública que debaterá o novo modal de transporte coletivo a ser implantado em Cuiabá. A representação de natureza interna, proposta pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso, pontuou indícios de irregularidades na data marcada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Neste caso, não foi respeitado o prazo preciso de 10 dias úteis entre a divulgação e a realização da audiência pública. Quanto ao perículo em mora, averigo que a audiência pública estava marcada para o dia 23 de novembro de 2018 e, caso concluída a inobservância do prazo legal para sua realização, todo o procedimento licitatório poderia ser anulado. Assim, a suspensão da audiência pública foi medida cautelatória razoável e proporcional. A relatora do processo reconheceu ilegalidade na convocação de audiência pública para debater a concessão do transporte urbano coletivo da capital. Conforme regra estabelecida em lei, a audiência deveria ter sido marcada no dia 27 de novembro deste ano. Acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas, o voto da relatora deferiu medida cautelar para a notificação do prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário de Mobilidade Urbana da capital, Antenor Figueiredo, para promoverem imediatamente a suspensão da audiência pública, marcada para o dia 23 de novembro de 2018. O voto foi acompanhado por unanimidade do Pleno. O Tribunal de Contas de Mato Grosso considerou cumpridas as determinações feitas à Prefeitura de Várzea Grande referentes à auditoria operacional no transporte coletivo urbano. O TCE ainda conheceu o plano de ação apresentado pelo município. Veja. Instaurado pela Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais, o processo de monitoramento teve o objetivo de conhecer e avaliar o plano de ação apresentado pela Prefeitura de Várzea Grande após uma auditoria operacional no transporte coletivo urbano. Na apresentação do resultado da auditoria, foram feitas 14 recomendações e uma determinação para o Executivo Municipal. A equipe técnica se reuniu com o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, que apresentou o novo plano de ação, sanando todas as irregularidades inicialmente apontadas. O relator do processo ressaltou que, apesar das dificuldades apresentadas pelo jurisdicionado, a atual gestão não mediu esforços para cumprir a determinação e recomendações do Tribunal de Contas. Voto no sentido de, em preliminar, conhecer o processo de monitoramento, no mérito, conhecer o plano de ação apresentado pelo jurisdicionado referente à auditoria operacional do transporte coletivo urbano de Cuiabá e Várzea Grande. Considerar cumpridas as recomendações contidas no Acordo 637/2016 do Pleno. Determinar a realização de monitoramento do plano de ação nos prazos definidos no PAF deste Tribunal de Contas e determinar a notificação da atual gestão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande para dar conhecimento de que a avaliação da efetividade e do grau de implementação das medidas apresentadas no plano de ação ocorrerá em fase posterior. É a síntese do voto, senhor presidente. O Pleno do TCE acolheu parcialmente um pedido de rescisão interposto pela empresa Medeiros e Curvo Limitada
e reduziu o valor de restituição da empresa à Câmara de Cuiabá. Entenda na reportagem. O pedido de rescisão foi proposto pela empresa Medeiros e Curvo Limitada e teve o objetivo de reverter determinação imposta pelo Pleno do Tribunal de Contas em 2017. O acórdão determinava a devolução de R$ 188.110 em decorrência de prejuízos ocasionados por 2 contratos firmados entre a empresa e a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Na defesa, a empresa alegou que foi contratada com dispensa de licitação e que cumpriu todas as exigências do contrato no serviço de limpeza do Legislativo Municipal. Com relação ao segundo contrato, justificou que não houve desvio de finalidade no serviço executado pelos vigilantes na Casa de Leis. O relator do pedido de rescisão, o conselheiro interino João Batista Camargo, destacou que, apesar de não constar nos contratos a obrigatoriedade de rescindente na prestação de serviços de porteiro-vigia, a autora trouxe nestes autos documentação que comprova que houve efetivamente a tal prestação desses serviços, conforme se observou nos documentos apresentados. Quanto ao mérito, acolho o parecer ministerial e julgo parcialmente procedente pedido de exame, alterando parcialmente o acórdão número 283 de 2017 do Tribunal Pleno, a fim de determinar a atual gestão da Câmara Municipal de Cuiabá, que proceda a dedução sobre futuros pagamentos à empresa Medeiros e Curvo Limitada do montante apurado pela SESEX desse tribunal. Sendo assim, o valor a ser restituído pela empresa passará de R$ 188.000 para R$ 46.274. O relator determinou que a Câmara faça a dedução dos valores à empresa Medeiros e Curvo Limitada. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade do Pleno. Lideranças e secretários de controle externo do TCE realizam a última reunião de 2018 do Comitê Técnico de Controle Externo. Na oportunidade, foi discutida a reformulação do fluxograma do programa Visita às Escolas. Na oportunidade, lideranças, secretários de controle externo e assessoria jurídica estiveram reunidos para compartilhar informações e deliberar sobre assuntos de interesse do Tribunal de Contas, dos jurisdicionados e da população. Na reunião foram compartilhadas, por exemplo, as experiências colhidas no 6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado recentemente em Florianópolis, inclusive os debates ligados às mudanças no marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. A TECOM aprovou novas diretrizes que sempre são referências de padrões de qualidade para a atuação dos tribunais. Então, nós recebemos informações do que está sendo debatido no contexto nacional, então é sempre importante para nós sabermos se nós estamos alinhados a esses padrões de qualidade, de referências nacionais, já que nós estamos no encerramento do exercício, já planejando as nossas atividades, nossos projetos para o ano de 2019. Outro assunto em pauta foi o regime de plantão que será adotado pelo TCE durante o recesso de final de ano, a fim de atender às demandas urgentes apresentadas pelos gestores e pela sociedade. A segunda resolução é para analisar pedidos de medida cautelar, denúncia, que tem a natureza urgente, e também recurso de agravo contra julgamento singular, que deliberar sobre a medida cautelar. Também vai funcionar nesse período o suporte e atendimento relativo ao sistema APLIC. Outro ponto importante da reunião tratou da deliberação envolvendo a reformulação do fluxograma do programa Visita às Escolas, para que as melhorias constantes no plano de ação, apontadas no levantamento feito pela equipe técnica do TCE, sejam aplicadas pelos gestores no mesmo ano escolar. Esse é um programa que o tribunal vai às escolas, faz uma inspeção física, então busca todo um aperfeiçoamento da infraestrutura daquelas escolas, interage com alunos, com professores, com diretores, e o intuito dessa reformulação foi acelerar o processo, otimizar a nossa força de trabalho de forma que a gente consiga visitar mais escolas. A presidência
como a gestão, o conselheiro Domingos Neto, tem uma preocupação macro, né? Então, é uma avaliação que passa dentro dos 3 comitês. Nós temos o Comitê de Gestão e Qualidade, o de Controle Externo, que teve a reunião hoje, e o dos gabinetes. E a presidência, que no caso é a gestão, tem a preocupação e está presente nos 3 comitês para que, da melhor maneira possível, possa incentivar e ajudar na implementação de todas essas boas práticas que estão sendo desenvolvidas no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal, no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!